depois o homem abriu as águas. Foi assim, tinha um Egito muito antigo. Aí tinha os escravos, coitados, e vocês não sabiam o que aconteceu com eles. Eles levavam chicotadas todos os dias. Assim, todos os dias eles apanhavam. Aí, em um certo dia, chegou Moisés e disse assim para o faraó, o rei do Egito: Ei, você vai libertar os escravos de Israel, ou vai acontecer 10 pragas aqui? Aí, essas 10 pragas, gente, é pra outra historinha. Aí, o faraó deixou eles escaparem, deixou eles saírem. Aí, quando eles saíram, o povo de Israel, isso aqui são as pessoas. Aí eles chegaram no mar chamado Mar Vermelho. E não tinha como eles escaparem. E o faraó desistiu do seu combinado. Que feio, né, galerinha? Não pode desistir dos seus combinados. Não pode. Aí só tinha um mar. E aí quando eles chegaram, Moisés disse que teria um jeito. Com Deus eles iriam conseguir. Deus disse que eles iam bater 3 vezes o cajado no chão. 1, 2, 3. Quando na terceira vez, pessoal, o mar se abriu. Foi aberto o mar. E eles conseguiram um caminho para poder escapar. Eles escaparam e ficaram livres. Gente, o que a gente aprende nessa historinha? Que não importa o que aconteça, Deus vai sempre estar Deus sempre vai estar com a gente, né? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo! Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai contar a história de Babel. Gente, deixa o like, se inscreve no canal, por causa que toda semana eu vou contar uma nova historinha da Bíblia. Muito tempo atrás, Noé ele construiu uma arca, mas aí isso aí é para outra historinha. Aí, os descendentes de Noé foram crescendo, se multiplicando, tendo filhos. Aí, num certo dia, eles começaram a povoar a terra. E aí depois de muitos dias, muitos anos, eles falaram assim: eu vou construir uma torre bem alta, que chegava até o céu. Então eles começaram a construir. A torre, ela começava muito pequena, mas aí ela foi crescendo. E todos falavam da mesma língua. E aí todos podiam entender tudinho. E aí tinha alguns que usaram uns tijolos específicos que tem tamanho certo tamanho, tem que ser tudo certinho. Aí, em um grande dia, Jesus ele não gostou nem um pouco, por causa que eles queriam que eles gostassem da terra e não povoassem só um lugar, e sim em vários lugares da terra. E aí, em um certo dia, Jesus ele criou as línguas. Cada um começou a falar de línguas diferentes. E aí, ele falou assim: oi, e o outro não entendeu nada. E aí começou uma confusão. Um falava inglês e outro português, outro português de Portugal, outro um chinês, um japonês, uma bagunça. Então eles pararam de construir. Aí quando eles pararam de construir, eles decidiram criar tribos, se juntarem. E aí quando eles foram criando tribos, um português ficaram com os portugueses de Portugal ficaram com os portugueses de Portugal, os ingleses, os japoneses, os chineses criaram tribos e ficaram em vários lugares da terra. E aí eles deram o nome dessa torre de Babel, que significa confusão de línguas ou confusão. E essa historinha, ela ensinou pra gente que um coração orgulhoso não é legal.
e sim um coração puro, um coração humilde. Então, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Lembrando que semana que vem tem mais um vídeo. Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai contar a história de Abraão na Bíblia. Gente, lembra da semana passada que eu falei que eu ia contar uma historinha na semana? Semana passada eu contei a historinha de Babel e agora eu vou contar a historinha de Abraão. Então bora lá? Por causa que o grande livro a gente vai ler. Vamos lá começar. 3, 2, 1 e... Há muito tempo atrás tinha um homem que ele chamava Abrão. E aí Jesus falou: você deverá se mudar para outro lugar. E aí ele se mudou. Foi com sua esposa, seu sobrinho e também seus empregados, seus animais e quase toda a sua família. Ele foi, e aí, quando ele chegou, Jesus falou que ele seria pai de uma grande nação. E aí, mas ele estava muito velhinho e ele não ia ter filhos. Mas aí Jesus falou: você vai ter filhos. E aí o seu nome muda para Abraão. Foi de Abraão para Abraão. E a esposa de Abraão foi para Sarai, para Sara. E aí, quando Abraão fez 100 anos, nasceu Isaac. Olha só que bonitinho. Aí, Jesus falou uma péssima notícia. Abraão teria que sacrificar o seu próprio filho. Gente, se você não sabe o que é sacrificar, é tipo você dar uma ovelhinha para Jesus e cair fogo dos céus e queimá-la. Ela iria ser sacrificada. Então, Isaac e Abraão foram subindo uma montanha que Isaac seria sacrificado. Aí, quando Isaac ia ser sacrificado e Abraão chorando com lágrimas nos olhos, Jesus fala assim: Abraão, não precisa mais sacrificar. Tá vendo essa ovelhinha do seu lado? Sacrifique ela. Então, gente, a gente aprende que nessa historinha a gente tem que sempre ser obediente. Não importa se algum parente nosso não sobreviva. A gente tem que ser obediente ao verdadeiro pai e o nosso mamãe e papai. Então, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais. Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai contar a historinha do rei Davi. Há muito tempo atrás estava em uma guerra. Essa daqui eram os israelitas e esse daqui eram os filisteus. E no meio da guerra, os filisteus, eles tinham um gigante. E ele é enorme, olha só o tamanho dele com o soldado. E tinha um rei nos israelitas, no time dos israelitas. E ele ficou muito preocupado por causa que ele poderia perder a guerra. Mas aí, os irmãos do rei Davi, ou melhor, Davi, estavam na guerra. E aí o pai dele mandou ele trazer comida. E aí o pequeno Davi, ele trouxe comida. Eu sou o grande Golias, e quem quer E aí Davi ele trouxe comida. Aí quando ele trouxe comida, ele viu o gigante. E ele ficou 40 dias dizendo: quem vai batalhar comigo? E aí Davi vê isso e fala: eu irei batalhar com ele. Só que aí o rei Saul dá a sua armadura. Só que não dá em Davi. Mas aí o rei Saul fala: Davi, você é muito pequeno. Golias é muito grande. Não vai dar para você batalhar. Mas aí ele foi lá, pegou 5 pedrinhas
e a funda dele. E aí ele foi descendo. Eita. E aí ele foi descendo. E aí Davi foi e falou: você tá achando que eu sou um cachorro? Você vai me vencer apenas com um pedaço de pau? E ele disse: pode confiar que eu vou te vencer. Aí ele pegou a funda dele, girou e aí ele atirou. E acertou bem na testa de Golias. E o que a gente aprende nessa historinha é que a gente sempre tem que confiar em Jesus pra gente poder. E se vocês estão preparados para ter uma vitória com Jesus, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais uma historinha. Hey! Pedro, Tiago, João no barquinho. Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje vocês sabem a historinha que a gente vai contar? Isso mesmo, eu tava cantando a música. Essa mesmo. Pedro, João, Tiago no barquinho. Hoje eu vou contar a historinha deles. Então deixa o like, se inscreve no canal. Olha aqui, há muito tempo atrás tinha um barco muito grandão. E tinha homens que moravam lá dentro. Pedro, Tiago e João, no seu barquinho. Aí um dia eles jogaram a rede de um lado. E aí eles estavam esperando pegar vários peixes. E aí quando ele puxa, não pegou nenhum. Aí ele tentou do outro lado. Tentou, não pegou nenhum. Tentou aqui, pegou nenhum. E aí eles ficaram muito tristes. Fizeram isso vários e vários dias e não conseguiram nenhum peixinho. Aí eles ficaram muito cansados, com fome, querendo comer. Aí eles escutam uma voz dos céus dizendo: por que vocês não pescam? E era Jesus falando. Aí eles falam: a gente já tentou isso, meu Senhor, e não conseguimos. Aí ele fala: então jogue para o outro lado. Aí ele jogou. Aí ele jogou a rede, né? Aí vários peixinhos foram entrando na rede. Muitos peixinhos foram entrando na rede. Muitos peixinhos. Era peixes demais que tinham lá na rede. Era tanto peixe que estava até difícil de contar. De tantos peixes que eram. E aí eles puxam a rede. Olha só quantos peixinhos. Eles conseguiram nenhum. Eles não conseguiram nenhum. Nem dois. Nem três. Nem quatro. Nem cinco. Nem seis. E sim 7 peixinhos. Conseguiram até mais do que isso. Muito mais. Cheio. Muito mais de 7 também. Muito mais de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais de todos esses números que você tá pensando. Então, gente, eles, Pedro, João e Tiago, foram até seu barquinho à terra, fizeram uma fogueira e comeram. E aí eles viam Jesus e disseram: Senhor, muito obrigado. E aí eles começaram a seguir Jesus. Mas, gente, a coisa mais legal é que essa história ensina a gente a ter sempre fé e confiar no nosso futuro. Beijos, até o próximo vídeo! Gente, olha só esse peixe, que maneiro! Bom, vamos aprender, só que como a gente vai mexer com tesoura, precisa de ajuda de um adulto.
vizinho que há muito tempo atrás, um homem se chamava Jonas. E ele desobedeceu a Deus. Ele mandou ir para uma cidade que muitas pessoas eram muito brigonas, muito desobedientes. Então ele foi para outro lugar. Gente, sabe o que significa? Ou seja, a gente está desobedecendo a uma palavra de Deus. Você sabe como que é? A gente está fazendo um pecado. Sabe quando uma mamãe manda você ler um pouco a Bíblia, fazer a liçãozinha de casa, fazer alguma coisa de papel, sair das telas do celular? Então, e aí você não fez isso? Muito feio, você está desobedecendo. Olha aqui a quem? A Deus. Isso não pode acontecer. Ok, então vamos mergulhar na historinha. Jonas foi para outra cidade. Ele desobedeceu tanto. Aí, tava no barco. Aí, Jonas, vamos representar que esse daqui é Jonas. Ele deitou e dormiu no porão. Aí começou a vir uma chuva. Começou a vir raios. E o mar tava tão forte que nem dá pra imaginar. Peixes passando. E todo mundo tava gritando: Jonas, acorda, 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 Jonas, o barco está afundando. Aí um homem foi lá, desceu as escadas do porão e falou: Jonas, acorda. Ele acordou. Disse: o que foi? Ele disse: o barco está afundando. Aí eles começaram a jogar tudo que tinha lá dentro. Jogaram até suas bagagens, jogaram os peixes que eles tinham pescado, jogaram muita coisa. Jogaram tudo que era muito pesado. Jonas percebeu que a culpa era dele. Então ele disse: podem me jogar no mar, que isso foi minha culpa. Eu pequei por Jesus. Eu sigo o Deus verdadeiro. Eu amo Ele, eu respeito Ele. Mas hoje eu não o respeitei. Eu desobedeci. Então, por favor, todos vocês me joguem no mar. Eles ficaram com pena. Então remaram com mais força possível. Até dois se ajudaram. Imagina que situação. O mar estava tão forte, você remando e muitos peixes balançando, pulando na água, muita chuva, raios, trovões, o maior caos. Imagina se você estivesse nessa situação. O mar tão forte que estava difícil de remar. Imagina se você estivesse nessa situação. Seria nada legal. Então eles desistiram, pegaram Jonas e chibum! Ele foi jogado no mar. Socorro! E ele foi. Aí chegou um grande peixe e ele o engoliu. Ele ficou lá por 3 dias, galerinha. 3 dias, 3 noites. Você sabe o que é isso, galerinha? Imagina o cheiro de gosma, a nhaca podre que tava lá dentro. Então, depois de 3 dias, no 3º dia, ele orou. Ele disse: vamos orar com a gente, vem? Posição para oração. Ele orou e disse: chamando Deus, por favor, abençoe a minha família e também meu Deus. Eu quero sair logo desse peixe. Eu arrependo dos meus pecados, por favor. Eu vou para aquela cidade quando eu sair daqui, meu Deus. Eu te amo muito, eu quero sair desse peixe. O cheiro aqui tá muito ruim, por favor. Tira aqui. 3 dias de fome, gente. Imagina. Aí o peixe ele a praia. Gente, finge que nada aconteceu. Esse aqui é a praia, esse aqui é a água. Jonas tava tudo sujo, black.
imagina, todo vomitado. Ele foi pra cidade. Ele tinha desobedecido, então ele disse: todos vocês que pecaram podem se arrepender, porque Deus está vendo e não está nada contente. Ele vai abençoar as famílias de vocês e vocês serão felizes, sem briga. Se entreguem a Jesus e sejam felizes. E alguns deles se arrependeram e foram atrás de Jesus. Jesus, quando é que vocês vão atrás de Jesus?